Então, com o estudo das entradas em PHP, e agora nós vamos receber os dados por botão de rádio. Como funciona o botão de rádio? No caso do botão de rádio, o usuário pode escolher apenas uma das opções. Aqui no caso, ou ele escolhe azul ou escolhe rosa. Para criar esses campos, nós usamos o input e no type nós estabelecemos como radio. E veja que aqui não tem acento, é em inglês isso. No name nós ajustamos o nome que esse valor vai receber quando o usuário selecionar e no value o valor desse atributo. Então, se o usuário, por exemplo, escolher o azul aqui, lá em cima na barra de endereço, se for usado o método get, vai viajar a cor igual a azul. Aqui nós temos que um item só é selecionado por vez. Então, apesar de ter aqui o mesmo name, só um desses campos de entrada poderão ser enviados. Então, ou o azul ou o rosa é que poderá ser enviado pelo navegador. Por isso que o usuário só pode selecionar um item desse por vez, porque os dois têm o mesmo name. Se nós não ajustarmos o mesmo name aqui nesses campos, acabam que eles ficam campos diferentes. E aí o usuário pode selecionar os dois itens sem problema. Então vamos ver lá como fazer para enviar esses dados e receber lá no servidor, usando PHP. Então primeiro eu vou aqui no Champ e vou startar o serviço do Champ. No seu caso aí no Windows você vai apertar Start no Apache. E aqui no caso ele já está rodando, só que no meu caso ele não funciona no localhost. Ele funciona nesse IP 192.168.64.4. E então eu preciso digitar isso. No seu caso, basta você digitar o localhost. Se quando você apertar o Start ele não ficar verde, der algum tipo de erro, você precisa verificar se alguma outra aplicação está usando a porta 80. A maneira mais simples é utilizando o próprio Champ lá perto do relógio ou você ajustar lá no config, então você aperta o botão config e ajusta para o listen, ao invés de listen 80, você muda para listen 8080, por exemplo. Então, lá nas configurações, vai ficar, ao invés de listen 80, você vai deixar listen 8080 ou algo do tipo. Lembrando que lá na configuração, sempre que você tem hashtag, é comentário. Então, se a linha estiver desse jeito, não adianta alterá-la. Você precisa tirar o hashtag dela. Aí, depois que você faz isso, você precisa salvar o arquivo de configuração e tentar startar de novo. Quando você startar de novo com um listen desse jeito, lá na barra de endereço, você não vai poder usar só localhost. Você vai ter que colocar agora localhost 8080, onde antes você deixava localhost. Então aqui depois vem o nome das pastas normais aqui, mas onde tinha só localhost fica agora localhost 2.8080. Isso se você fizer essa alteração. Voltando aqui então, eu vou montar o volume com os arquivos lá da pasta htdocs. Vou abrir aquela pasta. Então aqui eu vou chamar de aula, vou criar uma pasta aula aqui dentro da pasta htdocs. E agora eu vou fazer o seguinte, vem aqui em File New, File Save, para salvar esse arquivo como, por exemplo, recebe.php. Agora então eu tenho um arquivo PHP aqui que vai receber os dados do usuário.
Então eu vou apertar exclamação e apertar Tab. Isso porque eu já tenho aqui o plugin instalado nesse computador, o plugin Emit. E aí o Emit permite que eu digite em uma página HTML ou então esse plugin aqui, olha, Emit. Esse Emit ele permite que uma página HTML ou PHP eu digite apenas exclamação e aperto Tab e ele já preenche essa parte aqui para mim. Então eu já fico com um esqueleto pronto da página. Agora então eu vou criar um formulário com os dois campos de input do tipo array. Então vou criar aqui um form e dentro do form eu vou ter um input com type igual a radio, são 2 no caso, e além desse input eu vou ter um botão de submit. Então eu posso até colocar aqui o type igual a submit já. E eu aperto Tab e ele já preenche para mim aqui com aqueles itens. Então aqui no action eu vou colocar a mostra.php, que será a página que vai receber esses dados, e aqui eu preciso colocar um name. Então vou colocar o name cor e o value azul. Em seguida aqui eu vou colocar name cor também e o value rosa. E o botão de submit eu vou mudar o value dele para enviar. Pronto, agora nós vamos testar essa página lá no navegador. Então agora eu vou digitar aquele IP barra a pasta que eu criei, que é a pasta aula, lá dentro da htdocs, barra o nome da página, recebe.php. Aqui, se você prestar atenção, ele criou então os dois botões de rádio e os dois estão com o mesmo name, por isso que funciona apenas um deles, e o botão de enviar. Aqui, se você olhar na barra de endereço, nós temos o que foi enviado. Ali no caso, agora o que foi enviado foi isso aqui, olha. O IP, a barra, o nome da pasta, mostra.php é a página que foi colocada aqui no action, ou seja, é a página que vai receber os dados. E além disso, depois da interrogação, eu tenho cor igual a azul. Por quê? Porque provavelmente o primeiro item é o que estava selecionado. Então, se eu selecionar o segundo e verificar aqui de novo, eu vou ver que mudou agora para cor igual a rosa. Então está funcionando, mas não está do jeito que eu queria, porque o usuário final ele não sabe muito bem por que ele está apertando esses botões. Então você pode acrescentar aqui em cada um desses inputs um label. E agora o usuário sabe o que ele está fazendo. Aqui no caso, o label azul eu vou deixar depois do input azul e o label rosa eu vou deixar depois do rótulo rosa. Então vai ficar assim. Se ele selecionar aqui, ele sabe que ele está selecionando azul ou rosa. Então eu posso aqui colocar também quebras de linha para organizar isso melhor aqui. Então agora a pessoa sabe o que ela está selecionando, se ela selecionar o de cima ou o item de baixo. Quando ela apertar, vai do mesmo jeito. Agora nós vamos fazer então a página mostra.php que vai receber esses itens. Então vem aqui File New, File Save, vou salvar como mostra.php e vou de novo apertar a exclamação e Tab e alterar algumas coisas aqui. Então agora eu vou acrescentar o código PHP aqui, que vai mostrar o que foi recebido através de um eco. Então eu tenho aqui, se eu usar o var dump
na variável get, eu vou ver todos os itens que chegaram. Então, aqui quando eu aperto o rosa e aperto enviar, eu vejo lá com o var_dump que eu tenho um vetor no get com um elemento apenas, quer dizer, o que foi lá para o get, né, usando o método get lá para o servidor, para a página mostra.php, foi esse item cor igual a rosa. E está aqui, olha, o índice cor com o valor rosa. Então, se eu imprimir aqui echo get cor, eu vou exatamente imprimir esse item aqui, que é o rosa. Então, olha, aperta em enviar, imprimiu rosa. Agora, se eu apertar azul, ele vai imprimir azul. Então, eu estou tendo aqui nessa variável getCor, ou nesse vetor com o índice cor, eu tenho o valor que o usuário selecionou. E esse valor o usuário não digitou, ele foi usado aquele que eu ajustei. Então, eu ajustei aqui o value desse item primeiro para azul e o segundo para rosa. Então, do jeito que eu usar aqui, será o jeito que será usado. Se eu mudar aqui para todas as letras maiúsculas, por exemplo, agora aqui eu preciso apertar F5 até ele atualizar. Então, eu aperto azul e aqui você vê que ele enviou, então, aquele item com as letras todas maiúsculas. Por quê? Porque está ajustado aqui no value. Então, é o que foi enviado. Agora, nós vamos utilizar estruturas de controle para verificar o que foi enviado e trabalhar esses dados aqui na página mostra. Dentre as opções de estruturas de controle que eu tenho para usar, nesse caso do radio, eu tenho if, if-else, 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 if, else, if, else e o switch. Então, vamos verificar agora usando o if, como a coisa vai funcionar. Então, lembrando, no caso do if, eu tenho um teste e se esse teste for verdadeiro, então, esse item aqui, esse comando aqui, é executado. Se o teste for falso, ele pula. Então, depois do teste aqui, ele pula o comando que está aqui dentro. Então, vamos verificar como fazer isso. Aqui no caso, no getCor, nós temos aquela cor que foi enviada. Então, eu posso salvar isso em uma outra variável ou continuar trabalhando com isso. Então, agora aqui eu vou colocar em uma outra variável para trabalhar. E agora eu vou fazer aqui, olha, if cor igual azul, if cor igual rosa, então eu tenho esses dois ifs para fazer a exibição dos valores lá. Então aqui, selecionei azul e aí o if entrou no if, naquele primeiro if lá. Cor é igual a azul, então aqui no caso onde tem cor, a variável cor foi substituído por azul. E azul é igual a azul, então isso aqui gerou um true. Se quando isso aqui dentro do if, a condição dentro do if é true, o comando dentro desse corpo aqui do if, ele é executado. Então, por isso que esse comando aqui foi executado. Só que ele não terminou por aqui. Ele veio aqui de novo e substituiu aqui no próximo if, onde tinha cor por azul, porque foi o valor recebido lá pela amostra.php aqui em cima, cor igual a azul. Então, o que ele faz? Azul é igual a rosa? Não. Então, nesse caso aqui do teste, encontrou um false e, encontrando o false, esse comando não é executado. E ele prosseguiu aqui na criação da página sem imprimir selecionado o rosa. Nós só temos uma questão aqui.
Utilizando dois comandos if daquela maneira, nós temos então o seguinte. Então, eu tenho dois comandos if. Então, eu tenho primeiro o teste do azul. Então, vou deixar aqui só mostrando assim. É um teste e eu sei que é o teste do azul. E aí, aqui ele tem, no caso do true, resultando em true, ele vai imprimir aqui que selecionou o azul. Se não, se for falso, ele vai embora por esse caminho aqui que não imprime o azul. Mas depois ele encontra um outro teste aqui, que é o teste do rosa. E aí ele verifica do mesmo jeito. Se for rosa, ele mostra que foi rosa, foi encontrado rosa ou selecionado rosa, senão ele vai embora. Então, aqui no caso, eu sei que se o item for azul, então ele vai entrar aqui, imprimir esse azul e testar aqui com relação ao rosa e vai embora por esse caminho aqui de fora. Mas no caso do item ser rosa, esse teste aqui é que será false e ele vai imprimir aqui esse item rosa. Então, eu estou fazendo toda vez dois testes, independente do item que vier. Porque, por exemplo, se o usuário selecionar lá, ao invés do azul, ele selecionou o rosa, mesmo assim, eu fiz dois testes. Por quê? Porque o item aqui com o if, ele está verificando dois ifs, um para verificar se a cor for azul e outro para verificar se a cor foi a rosa. Então, ele entra nesses dois testes aqui para verificar o que ele vai imprimir. Nós poderíamos simplificar isso utilizando o if-else, que é uma outra possibilidade. O que vai acontecer aqui no caso do if-else? O if-else ele possui dois caminhos com comandos diferentes a seguir, no caso do comando ser true ou no caso do comando ser false. Então, aqui nós vamos escolher, por exemplo, se eu vou fazer um teste azul, eu sei que se esse teste der true, então o selecionado foi o azul. Se esse teste for rosa, por exclusão, nós temos que vai dar false, então, e aí nós vamos imprimir o rosa aqui. Então, no caso do if-else, vai ficar assim, dois caminhos a seguir, mais um teste apenas. Nós ganhamos um pouco em execução. Como vai ficar isso aqui? Aqui, no caso, nós vamos simplificar com um if e um else. Então, se a cor for azul, então aqui fica azul. Azul é igual a azul e ele fica true. Sendo true, essa parte aqui do if-else é que será impressa. Essa outra parte será ignorada. No outro caso, se for rosa, se cor for rosa, então aqui substitui por rosa. Rosa não é igual a azul, então esse teste retorna false. Quando isso retorna false, esse comando não é executado. O único comando que será executado será esse aqui do else, e aí vai exibir selecionado rosa. Vamos ver se isso funciona lá no navegador. Então, aqui, quando selecionou azul, mostrou selecionado azul. Quando selecionou o rosa, mostrou selecionado rosa. Há um ligeiro ganho aqui, porque agora eu tenho só um teste para duas saídas. Uma terceira estrutura de controle que nós temos aqui seria o if, else if e else. E aí, o que ele vai fazer aqui nesse caso? Ele terá um teste, que é o teste do primeiro if ali. Se esse teste for verdadeiro, então, por exemplo, azul, ele imprimirá então a parte do azul e vai prosseguir aqui para o próximo. Se o teste for false, então aqui foi o caso do true, ou seja, no caso de verdade, e aqui é o false. Quando dá false, ele testa lá no else if
o próximo teste. No caso aqui, eu posso testar se for rosa, e aí eu tenho aqui imprimindo se for rosa. Então, tem esse true aqui, e ele vai também prosseguir aqui depois. No caso desse teste ser false, ou seja, o item não era azul, veio para cá, o item não é rosa, veio para cá também. Então, ele vai imprimir aqui, olha, um else no caso de outra cor. E aí ele termina prosseguindo aqui. Esse aqui, então, é o diagrama equivalente ao if, else, if, else. E a implementação fica assim. Então, eu tenho aqui cor azul. Se for azul, vai imprimir selecionado azul. Se for rosa, você imprimirá esse aqui. E se não for nenhuma das duas, imprimirá essa outra opção aqui. Então, aqui, se eu não selecionar nenhum desses itens e apenas apertar enviar, aí aqui ele mostrou aqui recebido nada e nós temos aqui uma nota, né, que o índice cor ele está indefinido. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando o PHP faz essa atribuição aqui, ele está contando que lá dentro do getCor tem alguma coisa. Mas se o usuário apenas apertou o botão de enviar, então aquele vetor pode estar vazio. Olha, aqui, por exemplo, eu vou comentar toda essa parte aqui e vou deixar apenas um var_dump lá, só para nós vermos. Olha, o vetor get ele está vazio. Então, se eu tentar fazer aqui cor igual a getCor, não vai funcionar. Então, aqui, olha, ficaria assim. Eu preciso agora, para usar o else if, eu preciso de um terceiro item aqui. E tendo a opção lá de não ser nem azul nem rosa. Então, aqui selecionando outra cor, ele mostra nenhuma cor foi selecionada. Por quê? Aqui no caso, ele fez o primeiro teste para verificar se a cor era azul, que é esse aqui da linha 12. Como esse teste deu false, porque a cor selecionada aqui na barra de endereço está lá cor igual a outra, então não é igual a azul. Como isso aqui deu false, ele parte para o próximo teste desse else if aqui. E aí ele verifica. Outra é igual a rosa? Não. E ele retorna de novo um outro false. E aí ele cai nesse caso aqui, olha, em que ele testou o primeiro teste, o segundo teste e os dois deram false. E aí ele vai imprimir, então, selecionado aqui. Nesse caso aqui, tá. Melhor colocar outra cor selecionada. Nesse caso, eu tive que alterar aqui a página inicial com outra cor. Mas eu poderia permitir apenas o azul ou o rosa. E se o usuário apertasse apenas o enviar, eu mostraria que nenhuma cor foi selecionada. Mas para isso, nós precisamos usar aqui do php.net uma função chamada isSet. Essa aqui, primeira. Olha, o que essa isSet faz?
deixar a documentação em português, ela informa se a variável foi iniciada. Por quê? O que nós vamos fazer aqui? Lembra que quando eu usei getCor aqui, mas o usuário não tinha selecionado nenhuma cor na primeira página, o vetor get ficou vazio, então não tem getCor se o vetor é vazio. Então, eu posso verificar se essa variável está ajustada antes de trabalhar com aquele valor. Então, eu vou fazer o quê? Vou retirar aqui, vou deixar apenas o azul ou o rosa, e aqui, ao invés de já atribuir a cor, eu vou verificar getCor. Agora sim, nós podemos utilizar. Como funciona o iSet? Aqui, o iSet, ele retorna um booleano, quer dizer, ele pode retornar um valor true ou false. Se a variável, aqui essa var, ela não tiver sido ajustada, ela vai retornar false. Quando ela retorna false, eu posso usar aqui no if, olha. Por exemplo, o usuário não selecionou nada, quer dizer que getCor não está ajustada. O iSet retorna false. Quando retorna false, esse comando aqui não é executado e ele pula aqui para o próximo. Então, ele atribui à variável cor o valor nenhuma. Quando ele faz isso, eu chego aqui no primeiro teste do if com cor igual a nenhuma. Nenhuma não é igual a azul. Então, esse primeiro teste resulta em false. Então, essa parte não é impressa. Ele passa para o próximo teste com o cor aqui nenhuma. Nenhuma também não é igual a rosa. Então, retorna novamente o false. E em seguida, ele parte para o else, que é aquela parte final lá. Ele testou, nenhuma é igual a azul? Não, false. Então, vem aqui para baixo. Nenhuma é igual a rosa? Não, então é false. Então, quer dizer que ele vai entrar nesse comando aqui, que é esse comando que está dentro do else, esse eco aqui da linha 21. Mas se o usuário ajustou a cor, se ele selecionou o azul ou rosa, então esse valor aqui de 7 retornado será true, porque como ele retorna um booleano, está lá que ele retorna bool, ele tem apenas dois valores para retornar, ou true ou false. Quando ele retorna true é porque a variável está ajustada. Se ela está ajustada, quer dizer que tem alguma coisa lá dentro de getCor. Então, eu posso colocar esse getCor nessa variável cor e trabalhá-lo aqui embaixo. E aí, eu prossigo dessa maneira aqui. Agora sim, a página vai poder funcionar com apenas 2 itens. Se apertar enviar, ele mostra recebido, nenhuma cor selecionada. Aqui na barra de endereço, você vê que o formulário foi enviado apenas porque lá na barra tem uma interrogação. Mas depois do interrogação não tem mais aquele cor igual a azul, porque o usuário simplesmente não selecionou, ele só apertou o botão enviar. Agora, se ele apertar o botão rosa aqui, o botão de rádio rosa e apertar enviar, mostra o selecionado rosa, e se ele apertar o azul, mostra o azul. Agora, nós vamos verificar outra estrutura de controle, que é essa terceira aqui, que é o switch. No caso do switch, eu vou implementar
um teste mais ou menos como esse aqui do if else if. Serão vários testes aqui verificando se um item é igual a um outro item aqui e entrando no lugar correto. Então o funcionamento dele vai ser bem parecido aqui com esse que nós temos, só que a estrutura é o switch. Então, eu vou atribuir uma variável aqui que eu vou testar. Dependendo do valor dela, eu vou entrar em um desses itens ou eu vou, por padrão, imprimir outra coisa aqui. Você pode estudar sobre o switch aqui na documentação. Então, você entra no php.net, vai aqui na aba Documentation e procura aqui, olha, estruturas de controle. Dentro de estruturas de controle, você tem o switch. E o switch, ele é similar, então, a um monte de declarações if na mesma expressão. Então, ele é equivalente a isso aqui, olha. Esse switch aqui de baixo é equivalente. O que ele está fazendo aqui? Olha? Veja que ele está usando o i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2. O que ele pode fazer? Pode fazer só colocar o switch, a variável que ele quer testar, e os valores que ela pode ter aqui nos cases. E em seguida imprimir uma opção dessa. Então, com um switch só, eu faço esses três testes. Aqui no nosso caso, nós vamos continuar com aquilo ali. Eu só vou mudar aqui agora para switch. E eu vou fazer um switch da cor. E caso essa cor seja azul, eu vou imprimir e aqui eu tenho que usar o break para não pular para a próxima. Então, aqui eu sempre vou ter esse echo e um break. Echo. E nós temos aqui um caso default. E no caso default é que nenhuma cor foi selecionada. O funcionamento será bem semelhante. Quando eu aperto o azul, ele mostra selecionado azul. Aperto o rosa, mostra selecionado rosa. Se eu atualizar aqui apenas enviar, ele mostra que nenhuma cor foi selecionada. Mas o operador é um pouco diferente aqui, que é o switch. E aí fica mais fácil. Eu sei que eu estou testando apenas cor e com as opções rosa e azul. E se não encontrar nenhuma dessas, o padrão é imprimir essa linha 24 aqui. Como será então o exercício? Eu quero que você faça o seguinte. Lá na página da pizzaria, você vai ter então uma página que é a do pedido. Então a página vai se chamar pedido.php e nessa página do pedido você vai ter lá como que será o método da entrega. Então você vai mostrar para o usuário entrega e vai permitir que ele selecione ou no balcão, para ele pegar a pizza no balcão, ou em domicílio. E vai ter um botão lá de selecionar ou escolher. E aí você vai, de acordo com o valor aqui selecionado, mostrar uma mensagem para o usuário. No caso aqui, se o usuário apertou balcão,
você vai colocar lá para ele, olha, o frete então vai ser 00. No caso em domicílio, você vai informar para ele, olha, o frete será então de R$ 5,99. E no caso dele não selecionar nenhum desses itens, você vai mostrar volte e escolha um tipo de entrega. Então, você mostra lá para ele uma mensagem, volte e escolha a entrega. Então, você precisa fazer uma página para receber então esse pedido e uma outra que exibe o frete. Você pode chamar essa outra de frete.php. Então, aqui exibe essa pedido.php vai mostrar as opções e a frete.php vai mostrar estas mensagens aqui.